Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Você está na aula dos jovens do quarto trimestre de 2023, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Chegamos à lição de número 9. E para você que nos acompanha, percebeu que nós não gravamos a lição de número 8. Nós tivemos um problema técnico e a resolução desse problema demorou e passou do tempo de gravar a lição dos jovens. A dos adultos ainda saiu, então peço perdão a você, o problema já foi resolvido. Estamos aqui de volta para falar um pouco sobre fé para crer na salvação eterna. Iremos fazer uma exegese da leitura bíblica em classe, da leitura principal. A leitura bíblica não, texto bíblico. Iremos fazer uma exegese do texto bíblico, depois uma análise do conteúdo do comentarista, iremos expor o conhecimento que ele propõe para esta lição e, por fim, nós tentaremos aplicar esse conhecimento para a nossa vida. Como nós podemos usar esse conhecimento adquirido nesta aula. Seja muito bem-vindo, você está no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. O texto bíblico se encontra em Romanos, no capítulo 10, dos versículos 6 ao 13. O texto diz: Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é um texto poderoso que fala sobre a aquisição da salvação pela graça de Deus mediante a fé, e explica aquilo que no coração de um judeu exclusivista e centrípeta, que tudo converge para o centro da cidade de Jerusalém, que ele pode ser salvo quando de coração ele se arrepender e confessar com a boca. Não importa onde ele esteja sobre a face da terra, ele pode fazer isso. O início desse texto, versículos 6 e 7, faz alusão a um texto do Antigo Testamento em Deuteronômio capítulo 30. Desde os capítulos 28, 29 e 30, Deus vai deixando bem claro para a nação de Israel que haverá bênçãos se eles forem obedientes aos seus mandamentos, estatutos, preceitos, mas também haverá maldição em toda a circunstância de sua vida se eles desprezarem a lei do Senhor e não tiverem temor de Deus no seu coração. E o próprio Deus profetiza nas maldições que eles serão desarraigados, ou seja, desterrados, retirados da terra que Deus prometeu e está inserindo eles, porque Deuteronômio é uma palavra antes da entrada. Então, se eles não obedecerem a Deus, Deus vai espalhar eles por todas as nações como castigo pela desobediência, mas a palavra de Deus está junto deles. É isso que Paulo deseja que os judeus entendam, que para eles serem salvos, eles simplesmente não precisam que a palavra se manifeste para eles, como se manifestou através de Moisés pelas tábuas, ou Deus no Monte Sinai. A palavra está junto de ti. Por que a palavra está junto de ti? Porque ela já foi revelada. E Israel já sabe, já conhece a palavra. Deus se revelou a Israel. Da mesma maneira também, Jesus Cristo se revelou a nós. Por isso que ele diz que a justiça pela fé diz assim:
Não digas em teu coração, quem subirá do céu, ou seja, a trazer do alto a Cristo. Ele está dizendo simplesmente, para você ser salvo, não precisa Jesus descer e se revelar a palavra novamente a você, porque a palavra já está sobre a terra, através dos seus discípulos, através dos seguidores de Jesus Cristo. E o que você precisa é, diante dos homens e diante de Deus, confessar o Senhor Jesus. E ele explica o processo para isso. No versículo 7, ele continua: quem descerá ao abismo para trazer dentre os mortos a Cristo? Ele está simplesmente dizendo a mesma coisa. Ou no céu ou debaixo da terra. Quem tornará a trazer a palavra de novo? No contexto de Deuteronômio, é a palavra, é a lei, as tábuas. Mas Moisés deixou bem claro, não. Aonde vocês estiverem, na diáspora, espalhados por todo o mundo, se você crer com o coração e confessar diante da boca o Deus Todo-Poderoso diante dos homens, então você estará com ele, estará ligado a ele. Porque todo aquele que invocar, ou seja, aonde você estiver, se você invocar ao Deus da palavra, você estará agora do lado, em comunhão, debaixo da graça do Deus da palavra. Veja como ele explica isso. Versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Porque ele disse na boca e no teu coração. Se com a tua boca você confessa ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Como a obra da salvação está completa, agora ele explica os detalhes, não fala apenas palavra. Ele diz o personagem Cristo, e ele diz também que você tem que crer que ele ressuscitou dos mortos, então você será salvo. A lei, o próprio contexto de Romanos 10 mostra, a lei apontava para Cristo. Ele é a completude de todo o plano da salvação. Então agora, para ser salvo, você não precisa de uma prova física de Jesus Cristo diante de você. Você precisa crer. Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Então, se você crê com o coração para que Deus fique sabendo, ou seja, fique registrado de verdade, e com a tua boca você confessar, agora eu quero Jesus, eu tenho Jesus, eu aceito Jesus, serás salvo. Esse invocar, esse entregar-se, ele é individual. Veja como ele segue. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Deus vê que o coração está arrependido de verdade e essa pessoa alcança a salvação, é justificada, é regenerada, é uma nova criatura a partir do tratamento do Espírito para com ela, mas ela tem que confessar. E esse confessar não é apenas fazer uma oração, como muitas pessoas pensam. Esse confessar é entregar com a sua boca a sua vida ao Senhor, mas permanecer confessando Ele em sua vida através da prática da palavra, ou seja, não negar Jesus. Existem alguns textos, como por exemplo Mateus 10, 32, Lucas 12, 8, Atos 8, 37, que se nós confessarmos o Senhor diante dos homens, também Ele nos confessará, ou seja, fará saber a nossa justiça por Ele ao Pai. Mas se nós o negarmos diante dos homens e dos anjos, também Ele nos negará diante do Pai. Então é uma decisão de se entregar e jamais negar Jesus, jamais abandonar essa salvação gloriosa, essa tão grande salvação, como diz o autor aos Hebreus. Você pode perceber que em Atos 16, 31, o carcereiro e sua família, eles ouviram a palavra, creram e se alegraram. Paulo deixou bem claro, né? Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Claro que esse versículo não é uma promessa, que se o homem crer, a casa será salva, não é uma promessa. Aqui no nosso canal nós explicamos em detalhe esse texto. Quando você continua a ler, está lá escrito: e ouviu a palavra, ele e toda a sua casa, e creram ele e toda a sua casa. A salvação individual, ouvir, crer e ser selado com o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. Então você crê com o coração para Deus ficar sabendo, confessa diante dos homens, você está selado pelo Espírito, recebe a presença do Espírito Santo e é salvo. Foi transportado das trevas para uma posição de luz, nós veremos isso no conteúdo dos 3 tópicos. Ele continua no versículo 11 dizendo:
Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, fazendo alusão a Isaías, capítulo 49, 23, que fala isso, e também aqui o texto de Romanos 9, 33. Vamos ler esse texto? Romanos 9, 33 está escrito: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. O contexto está dizendo que se você invoca ao Senhor, você não será confundido em relação à sua salvação, porque não há necessidade do templo judaico, nem da arca da aliança, nem de você estar na terra de Israel. Aonde você estiver, se você invocar ao Senhor, você será salvo. E você terá convicção e certeza dessa salvação através da comunhão com Cristo, que lhe transformará em uma nova criatura, e por isso você não é enganado. Você não acha que está salvo e está perdido. Você tem a certeza da sua salvação por causa da comunhão do Espírito Santo, a certeza da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele continua, e nós podemos fazer referência aqui em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, onde fala sobre Pedro diante do sinédrio, dizendo: ele é a pedra que vós, os edificadores, rejeitaram, ao qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Pedro enfatiza a presença do Senhor Jesus Cristo e a salvação a partir dele, fazendo referência a textos do Antigo Testamento, que a pedra de fundação da obra da salvação é Cristo Jesus, que foi rejeitado pela nação de Israel. Versículo 12: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então ele está deixando bem claro, a salvação não é por ser judeu, mas por invocar aquele que salva, que é o Senhor Jesus. Ele fala também isso em Gálatas 3:28, Atos 15:9 também é uma referência a isso, e aqui em Romanos 3:29 também Paulo faz referência a isso. Ou seja, não há distinção de raças. Por isso, aqueles que tentam voltar para liturgia judaica, achando que isso é mais puro, ou se aproxima de Deus, ou achando que Deus vai ouvir se chamar ele pelo nome do hebraico ou aramaico. Não, não é isso. Deus não deu ordens para Israel ensinar a língua hebraica para o mundo. Simplesmente, Deus é o Deus de toda a carne, de todas as nações, em Cristo Jesus. A obra inicia em Israel. A salvação vem por meio de Israel, não por causa de Israel. E o judeu Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os pecados de todo aquele que nele crê, ou de todo aquele que invocar ao seu santo nome. Versículo 13, porque todo aquele, indefinido, está aberto, todo aquele, não só judeu, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando algumas pessoas leem esse texto, muitos ficam pensando em um fim de vida, em alguém que passou uma vida longe de Deus, aí na hora invoca Deus e Deus salva. O texto não está ensinando isso. O texto não está ensinando uma mágica de Jesus me salva e você é salvo. Não é isso só. O texto está dizendo que aquele que chama pelo nome, anda conforme o nome, honra o nome, faz do nome de Cristo o seu amigo e anda conforme a doutrina de Cristo. Aquele que invoca, que vive com o Senhor. Lembra do texto que diz que Deus habita em meio aos louvores de Israel? Ou seja, Israel não canta para outra pessoa a não ser Deus. Deus está constantemente nos louvores, nas músicas de Israel. Da mesma maneira, Jesus na nossa vida. O nome dele deve estar em tudo aquilo que a gente faz, que a gente vive. As nossas orações é para Jesus, não é para Pedro. Então, todo aquele que invoca, que vive com ele, esse será salvo. E há referências também. Joel 2:32 e também Atos 2:21 há essa mesma referência. A proposta da lição dos jovens desta semana é mostrar alguns pensamentos materialistas, existencialistas ou ateístas quanto à salvação, à morte e à ressurreição, sobre a existência do homem e qual o sentido da vida, o propósito da vida, a essência da vida. E mostrar, biblicamente,
o processo da salvação, também definir morte e definir ressurreição. Então não sai daí, fica conosco até o final, vai anotando aí as referências e vamos agora para os 3 tópicos da lição e o seu desenvolvimento. No primeiro tópico, o comentarista traz um pouco sobre as ideologias do comunismo, do existencialismo, do materialismo e cita um dos expoentes para esses pensamentos, que é Jean-Paul Sartre, além de citar o clássico filósofo do comunismo, que é Karl Marx. Alguns pensamentos de Karl Marx são: a religião ela é o ópio do povo, ou seja, a religião é um meio de deixar as pessoas alienadas quanto à existência da vida, dando um futuro e uma esperança que não é garantida, para que as classes que são mais rebaixadas, as classes mais pobres, possam se manter como escravas e como servos, sabendo que foi para isso que eles nasceram e Deus quer que tudo seja assim. Por isso, Karl Marx trabalha contra a religião, em especial a cristã, e também a divisão entre o Estado e a religião. Marx também defendia a distinção entre a religião e o Estado, mas não a aniquilação da religiosidade. Mas é claro, porque a diferença da religião e da religiosidade é que a religião são as práticas, é o templo, é a liturgia, são as roupas, os usos e costumes. Mas todo homem tem a sua religiosidade, ou seja, o seu apego pessoal a algo ou a alguém. E o Estado será o Deus. Nesse contexto do comunismo, o próprio Estado, semelhante à Coreia do Norte, ele é aquele a quem se deve toda honra e toda reverência. Um exemplo é lá na China, que na China a liturgia ela tem que ser aprovada pelo Estado. Primeiro se canta hinos do país, hinos nacionais, e depois hinos religiosos, não importa a religião. Ele também diz que a religião é a expressão da vontade humana, ou seja, é simplesmente o ser humano desejando sair dessa condição terrível de vida e de sofrimento e sonhando e almejando em algo que não existe, segundo esse pensamento. Na religião, temos a dependência do servil, que são os ensinamentos de Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido, e eles criticam isso, dizendo que na religião se acostuma a ser servo e a ser escravo. E eles querem libertar o mundo da religião, em especial do cristianismo. A religião dá respostas absolutas e finais quanto ao propósito da vida, coisa que o materialismo e o existencialismo não. Diz que a essência do homem é projetada e é definida por ele nesta vida. Os propósitos do homem são definidos por ele quanto à sua existência e apenas o homem pode fazer isso. Ou seja, é aquela frase: morreu, acabou, tudo tem que ser aqui. O comunismo tem por obrigação lutar contra a igreja e os seus pastores. Por isso, não se engane. As ideologias como a teologia da libertação, que nós temos um vídeo sobre isso em especial, contando a história da teologia da libertação, no nosso canal principal, Bíblia de Fato. Então digita aí no YouTube, Teologia da Libertação, Bíblia de Fato, e você vai achar esse conteúdo que vai ser de muita valia para essa lição, para você que é professor de escola bíblica dominical. Já para o existencialismo, o que é o existencialismo? A essência humana ela é construída durante a sua vivência, coisa que já falei, ou seja, o homem escreve a sua história e define até onde ele vai e o que ele irá ser, coisa que nós sabemos que, segundo a Bíblia Sagrada, é Deus quem escreve todas as coisas, Deus quem chama e nos deu um propósito para cada um. A vida não tem um sentido além da própria existência, ou seja, o fim é a morte. Não há sentido para a vida, segundo o existencialismo, segundo o materialismo. Já o expoente citado aqui no primeiro tópico do nosso comentarista, Jean-Paul Sartre, era um francês que ele defendia que os intelectuais eles têm que ser mais ativos na sociedade. Ou seja, os filósofos eles têm que ser mais ativos na sociedade,
para reger a mente da população. Ele dizia que a existência precede a essência. O homem que se define. Tudo o que existe não é nada além do que é. Esses são os pensamentos dessas pessoas que têm esse sentimento angustiante de que a vida não tem um propósito de grande alegria, felicidade e de uma glória futura baseado na verdade absoluta do Deus que projetou a salvação para cada um de nós. Então, essa é a primeira parte da lição. A segunda é a perspectiva cristã a respeito da ressurreição, fé, morte e ressurreição. O sábio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 7, do 2 ao 4, ele diz que é melhor ir à casa onde há o luto do que ir a uma festa. E essa palavra ela pode ser muito bem explanada até em um velório, para mostrar às pessoas a realidade da vida, de que a morte existe. Sim, é o resultado do pecado original, já dito por Deus ao primeiro casal, certamente morrendo eles morreriam por desobedecer a Deus, e hoje nós estamos submissos a essa morte, que é a cessação da vida, quando a parte da energia que traz vida, o poder, a parte imaterial que está dentro de nós, o espírito e a alma, elas se desconectam com aquilo que nos conecta com este mundo, que é o nosso corpo. E aí, o corpo vem ao solo, volta ao pó, porque foi feito do pó, e o espírito está reservado para com Deus, porque segundo Hebreus 9:27, após a morte segue-se ao juízo. Não que cada um vá a um juízo individual, mas está reservado na sala ou na antessala, na sala de espera, para o momento da ressurreição e o julgamento de cada um. Aqueles que viveram com Cristo serão ressuscitados para se encontrar com Ele e suas obras serem julgadas quanto a receber o galardão no chamado Tribunal de Cristo, que é o pódium, o bema, onde se receberá os presentes espirituais da eternidade. Já os que morreram sem Cristo, que estão na antessala, chamado inferno, serão ressuscitados, não com um corpo de glória como os crentes, mas com um corpo de ignomínia, um corpo vergonhoso, e também suas obras serão julgadas e eles serão lançados juntos com o diabo, a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, o lugar que Deus não preparou para os homens. Porém, os homens seguiram a vontade da carne e a vontade dos demônios, e milhões de pessoas, infelizmente, serão lançadas nesse lugar porque não quiseram ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso. A lição nos pede para definir fé, morte e ressurreição. A fé é a certeza de algo que você tem conhecimento, chegou a revelação até você, você sabe que existe, não consegue ver, não consegue tocar, mas já tem como propriedade sua. São exemplos de esperança quanto ao que não se vê, Jesus Cristo. Nós iremos ver o rosto de Jesus, a salvação eterna, a nova Jerusalém, a ressurreição dos mortos. Todas essas coisas nós não podemos provar e tocar, mas nós, pela fé, esperamos e aguardamos, porque nós cremos. É a certeza daquilo que não se vê. Nós cremos, nós acreditamos na salvação eterna em Jesus Cristo. A ressurreição é simplesmente o ato de tornar a trazer a vida. Jesus Cristo, depois que levantou-se dos mortos, também trouxe à vida vários outros que estavam em túmulos em Jerusalém, que entraram na cidade. Ou seja, em Cristo nós somos ressuscitados. Nós seremos ressuscitados. Há um grande mistério bíblico que é, no momento da ressurreição, muitos estarão vivos. E essas pessoas que estarão vivas, essas pessoas, elas simplesmente não precisarão morrer para depois serem ressuscitadas. Elas simplesmente serão transformadas. A diferença de nós para os ímpios é que o nosso corpo será um corpo glorioso para herdar a salvação eterna. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,7, ele diz: porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Então o ser humano ele precisa valorizar as coisas imateriais,
transcendentais e espirituais da parte de Deus. Quando o orgulho bate ao coração do homem e ele se enche disso, ele não entrega a sua vida ao Senhor, porque o materialismo, o existencialismo e achar que tudo o que ele precisa é nesta vida. E até no meio dos crentes, muitos acham que servir a Deus é uma oportunidade para conseguir bens materiais. Mas Deus tem algo muito superior para cada um de nós apenas do que coisas aqui na terra. Deus tem uma comunhão, uma vida de santificação, uma vida de intimidade. Deus tem revelação, Deus tem chamado, Deus tem dons espirituais, Deus tem coisas gloriosas para aqueles que se entregam à sua vontade e à sua obra. Já no terceiro tópico, o comentarista fala sobre salvação e vida eterna, falando sobre o processo da salvação. E para você, professor de escola bíblica dominical, também citado aqui na lição, nós queremos sugerir A Obra da Salvação, de Clayton Ivan Pomeneri. Esse livro é simplesmente espetacular. Ele é técnico, mas também ele é devocional. E ele explica o processo da salvação de uma maneira extraordinária. Você pode utilizar este livro para trazer mais conhecimento sobre o processo da salvação, para brilhantar ainda mais a sua aula, trazendo mais referências bíblicas. Mas quanto ao processo da salvação, o que nós podemos falar? Primeiramente, a lição pede para que nós venhamos a falar sobre os 3 tempos da salvação, ou as 3 posições da salvação, que é a posicional, a progressiva e a final. Ou ele cita também o ser humano está salvo, está sendo salvo e será salvo, passado, presente e futuro. A salvação quanto posicional é simplesmente quando a graça de Deus nos alcançou, nós se conectamos com ela por meio da fé, acreditamos nisso, o Espírito Santo veio habitar em nós, regenerando, transformando a nossa natureza caída em a natureza vivificada espiritualmente. Nós fomos regenerados em uma nova criação que será transformada de forma progressiva. Somos justificados porque nos arrependemos e o sangue de Jesus, o sacrifício dele na cruz, perdoa os nossos pecados e entramos no processo de santificação para não viver mais submisso e deixando o pecado reinar em nosso corpo mortal. Romanos capítulo 6 e capítulo 7. Deus provou esse amor, segundo Romanos 5:8, tendo enviado Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. João Batista o chama de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Expiação é uma palavra que tem na sua raiz raspar, raspar uma crosta. Então, a expiação é retirar de nós a crosta de pecado e nos revestir de um novo ser, de um novo homem, segundo é a imagem de Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo. Deus nos transportou das trevas, presos no pecado, para a sua maravilhosa luz, andar como luz na presença de Deus. Entramos no processo chamado de santificação, em que o Espírito Santo, de glória em glória, através da comunhão na vida, vai nos transformando em uma pessoa mais próxima a Cristo, mais próxima à palavra, com um intelecto diferente, com uma mente diferente, que é direcionado pelo Espírito Santo e que agora não se alegra com este mundo nem com o pecado deste mundo, mas ama a Deus e tem como esperança a volta do Senhor. Depois nós temos a salvação final ou plena, que é na volta do Senhor, no arrebatamento da igreja, quando mortos e vivos forem transformados e se encontrarem com o Senhor nos ares. Esse corpo transformado, ele é um corpo espiritual, sobrenatural, para herdar a eternidade, a nova Jerusalém e a comunhão com Cristo nos céus. E essa salvação final define simplesmente que finalizou a nossa história aqui na Terra e abriu as portas para uma eternidade com Deus Todo-Poderoso. Então a salvação tanto é um ato, como é um processo e tem um futuro que está definido ou determinado por Deus, que a sua igreja ela será salva, que o salvador da igreja é Jesus Cristo, que Israel foi a nação primeiramente escolhida como pregador e testemunha do Deus Todo-Poderoso, e a falha de Israel
fez com que Deus incitasse Israel a ciúmes ou a emulação, indo em busca de outras nações. Era o plano de Deus para que Israel não se perdesse ou achasse que Deus estava desprezando Israel. Deus não desprezou o seu povo, mas o seu povo desprezou a Deus. Da mesma maneira agora, mesmo sendo cristão, mesmo fazendo a obra de Deus, nós não podemos desprezar ao Senhor. Não podemos entrar na apostasia, porque a apostasia e permanecer aparentemente como se temesse a Deus traz raiz de amargura a toda a igreja, um mal à coletividade que é a apostasia, e abandonar ao Senhor é um mau testemunho. A salvação também está relacionada a fé e obediência. Hebreus 5:9 diz que a salvação está para todos aqueles que lhe obedecem. A perdição ou a danação eterna está relacionado à incredulidade e desobediência. E nesse momento estamos na era da igreja, na última geração, nos últimos dias, no tempo da igreja, na dispensação da graça, no ano aceitável do Senhor, esperando a qualquer momento o retorno de Jesus Cristo para buscar os salvos, depois julgar os ímpios e aqueles que perseguiram Israel e a igreja, e dar juízo para todos aqueles que se voltaram contra Deus. O plano do Senhor é perfeito e é maravilhoso. E nessa lição, nós precisamos exortar aqueles que estarão nos ouvindo na classe. Nós temos que ter fé e crer que a salvação eterna está reservada para todo aquele que nele crê. E se você me assiste, está fraco na fé, distante do Senhor, ou ainda não aceitou o Senhor, aceita ao Senhor Jesus Cristo agora. Coloque nos comentários: eu aceito ao Senhor Jesus. Você estará recebendo a presença, a morada do Espírito Santo na sua vida, o selo do Espírito Santo, a garantia de que quando Jesus voltar, você subirá com ele. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Na próxima semana, na lição de número 10, estaremos estudando sobre fé para crer que milagres acontecem. Não deixe de conferir os nossos vídeos. Temos vídeo do processo da salvação, todo o tema que você desejar no nosso canal principal chamado Bíblia de Fato. Você digita o tema, depois digita Bíblia de Fato. Assim como também há inúmeras pregações ministradas pela minha pessoa em alguns lugares, está salva lá no canal principal Bíblia de Fato. Esse canal é o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Canal EBD, sim senhor, exclusivo para os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Até a próxima semana, se Deus quiser, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.